Posso ficar aqui, irmão? Acho que, apesar do horário estar um pouco adiantado, mas os irmãos vão me perdoar, mas eu vou ler o capítulo todo. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Só para dar uma pausazinha aqui, irmãos. Abraão vivia em Ur dos Caldeus e foi chamado por Deus. Ele foi até Arã e depois desceu para a Palestina. E ele era um homem que estava sozinho, ele e sua esposa. Ele tinha servos, mas não tinha filhos. E ele morava numa cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade que era uma das principais do mundo da época. Era uma cidade cercada, era uma cidade bem edificada, com tijolos, que tinha torres, e que tinha castelos, e que tinha tudo. Tinha até medicina avançada, tinha tudo ali em Ur dos Caldeus. E ele saiu daquela cidade para ser um nômade na Palestina. Saiu com a sua esposa, com a promessa de filhos e terra. E depois, saiu aos 75 anos, depois de muito tempo, Deus apareceu para ele. Deus apareceu para ele e ele falou: Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho terra, o que eu tenho é essa tenda e uma mulher que é estéril, uma mulher que não pode me dar filhos. Eu saí da minha cidade para ter filhos, uma descendência e ter terra. Eu não tenho nada. O que eu tenho é um servo, um Damasceno, um homem de Damasco que é meu escravo. E Deus falou: não é esse que vai ser o teu descendente, não vai ser esse que vai herdar o seu herdeiro. O teu herdeiro será aquele que nascer de ti, aquele que será gerado dentro de ti. E Abraão creu. E esse crer dele, essa fé que ele teve ao olhar para os céus e ver as estrelas incontáveis, ele creu. Aquela fé lhe foi imputada como justiça. Esse texto é muito usado em todo o Novo Testamento, em Gálatas, Romanos, em toda a Bíblia é usado esse texto para mostrar um homem de fé, que é o nosso pai da fé. Mas eu acho que a fé dele ainda era pequena, não era uma fé tão grande assim. Nós podemos ver isso que ele falou no versículo 2: Que me haverá de dar, Senhor? Que me haverá de dar? O Senhor falou com ele: Eu sou o teu escudo, o teu galardão. Essa palavra galardão aqui seria uma recompensa, seria uma herança, seria uma grande coisa. Ou mais exatamente, seria terra. Ele fala: Senhor, que has de me dar? Estou sozinho, que has de me dar? Então, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: desculpe, irmãos. Versículo 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então, nos primeiros 6 versículos, Deus lhe promete um filho, uma descendência. Agora, Deus lhe promete uma terra. Ou seja, Deus chamou ele para ser uma grande nação e que por essa nação ele abençoaria todos os povos da terra. Então, nesses primeiros 6 versículos, Deus lhe prometeu um filho, uma descendência. Agora, no versículo 7, Deus lhe promete uma terra, a Palestina. E agora observem, irmãos, o versículo aqui que mais me chamou a atenção, que atraiu meu coração, é exatamente o versículo 8. Senhor, perguntou-lhe Abraão:
Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Eu vou ler uma outra tradução para ajudar no entendimento que eu tive e para ajudar no entendimento dos irmãos. Versículo 8. Abrão replicou ao Senhor: Senhor Deus, como hei de eu ter a certeza de que realmente me dás? Como hei de eu ter a certeza de que realmente me dás? Esse é o nosso Pai da fé. Esse é o nosso Pai da fé. Como hei de eu ter certeza de que realmente me dás? Irmãos, eu estou meditando muito agora no Evangelho de João, e o Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: o Senhor diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também na casa de meu Pai. Eu vou fazer a minha mesma pergunta para o Senhor. Senhor, como hei de eu ter certeza que o Senhor realmente vai me dar isso que o Senhor está me prometendo? Eu quero ter a certeza. Abraão teve a ousadia de falar com o Senhor dessa maneira. Eu quero ter certeza também. Como, Senhor? Como hei de eu ter certeza que o que o Senhor me promete é verdade? Como é que eu posso ter certeza, como Abraão um dia teve? Vamos prosseguir. Minha Bíblia é uma graça, irmãos. Tem tantas versões que eu me perco nelas. Versículo 9. Respondeu-lhe o Senhor, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma diferente da outra. Pegou, então o Senhor falou com ele: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, mata e parte no meio. Parte no meio. A metade de um lado, a metade do outro lado. E deixa um caminho. Metade de um lado, metade do outro. E deixa um caminho. E tomando todos esses animais, partiu pelo meio e pôs em ordem as metades, umas desfrute das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina, os urubus, vinham sobre os cadáveres do novilho e do cordeiro, vinham e Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado. Em ditosa velhice, na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Dei desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Querezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreu, o Cananeu, o Gergaseu e o Jebuseu. Versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor
aliança com Abraão. E versículo 17: sucedeu que pôs o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E daquela tocha de fogo o Senhor falou. E naquele momento o Senhor fez uma aliança com Abraão. Então, irmãos, essa passagem é uma passagem que me impressionou muito no meu coração com relação à mesa do Senhor. Abraão perguntou: como eu de ter a certeza que o Senhor vai me dar aquilo que o Senhor me prometeu? Então o Senhor chamou: vai lá, traz a novilha, traz a cabra, traz o cordeiro. Partiu, colocou de um lado, colocou do outro. Isso era um ritual que era feito nos tempos bem antigos. Era feito um ritual de aliança. Era comum na época. Na época que Abraão partiu isso, ele já conhecia. Isso era um ritual de aliança entre um rei e outro rei, entre um rei e um vassalo, entre duas pessoas, entre dois proprietários. Fazia-se esse ritual de aliança. E quando se fazia esse ritual de aliança, animais de um lado, parte de animal de um lado, parte de animal do outro, os dois, era entre dois, os dois passavam entre aqueles animais. E ao longo do caminho entre aqueles dois animais, eles iam até mesmo apalpando aquelas carnes, aqueles ossos, aquele sangue. E quando eles chegavam um diante do outro, eles se declaravam a aliança. Aliança de paz. Aliança de reconciliação. Isso era feito entre duas pessoas, entre um rei e um vassalo, e Abraão sabia disso. Mas naquela noite, somente um passou. Somente um passou. Abraão não passou. Somente Deus passou. Somente Deus passou e ele fez aquela aliança. Aquela era uma aliança com Abraão. E Deus assumiu toda a responsabilidade. Abraão não tinha nenhuma responsabilidade. A responsabilidade entre um rei e um vassalo, entre duas pessoas, é que se um quebrasse a aliança, ele seria feito como aqueles animais. Aqueles animais mortos representavam o fim daquele que quebrava a aliança. Então, quando Deus passou, somente Deus passou, Deus assumiu a responsabilidade. Deus assumiu a responsabilidade. E o que nós aprendemos com isso? Que Deus, Ele fez uma aliança. Nós quebramos a aliança. Mas Deus deu a sua vida através do seu Filho pelo preço daquela aliança. Ele assumiu aquela aliança. Isso tipifica exatamente esse momento aqui, irmãos. Esse momento. O que aqueles animais representavam é consolidado, é realizado aqui, nessa mesa, através do que ela representa, a morte de Jesus. O Senhor Jesus é a nossa certeza, é a nossa garantia. Depois que Deus fez aliança com Abraão, Abraão creu. Ele não viu, mas ele creu. Em Hebreus, capítulo 11, ele viu. Ele viu, ele podia ver. Vamos ler Hebreus, capítulo 11. Versículo 8.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Irmãos, lembram? Foi aí que ele fez a aliança. A aliança de que ele receberia uma herança. Um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ir. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, e herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, inumerável, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido essa promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, sobre a terra. Irmãos, então, o que nos garante? O que nos garante? Que é garantia para nós de tudo que Deus nos prometeu. De tudo o que Deus nos prometeu. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício do Filho de Deus é a garantia, é a certeza. É a certeza que nós podemos ter de que Deus vai realizar aquilo que Ele nos prometeu. Então, irmãos, diante dessa mesa, nós temos que ter temor e tremor. É como aquela noite em que Abraão foi possuído de terror e densas trevas, e os urubus, vindo sobre eles enxotavam. Mas naquela noite de densas trevas, que também representa a noite que o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto ali na cruz do Calvário, ali Abraão teve certeza. E a nossa certeza, a nossa segurança, está no que essa mesa representa. Na morte do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário. Esta, irmãos, é a nossa segurança. Esta é a resposta que nós temos. Aquela primeira resposta, aquela primeira pergunta de Abraão. Como posso eu ter certeza de que hei de construir? Por esse sacrifício, por essa aliança que Deus fez conosco. É precioso, irmãos, que hoje nós podemos adorar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor Jesus, pela sua pessoa, pela sua obra e pela aliança que Ele fez conosco. Aliança que nos garante que nós um dia estaremos diante do nosso Criador e desfrutaremos de toda a sua glória. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos e te rendemos graças, porque o Senhor, este cálice, representa o sangue da nova aliança. Amém. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor assumiu toda a responsabilidade. Nós não éramos capazes. Nós não somos capazes de nada, Senhor. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, nós somos fracos, frágeis e mortais. Mas agradou o Senhor nos amar. E de dar o Seu Filho por nós. Senhor, é a nossa segurança, a nossa garantia. É a cruz do Calvário. É o sangue derramado. Sangue precioso. Sangue de cordeiro,
puro, imaculado, sem defeito. Sangue que tem eficácia eterna, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, por essa aliança, Senhor, pela vida do seu Filho, que foi dada ali no altar do Calvário. Senhor, essa é a nossa garantia. Essa é a nossa certeza. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá essa garantia. O Senhor nos dá essa certeza. Senhor, nós desfrutamos disso hoje. Senhor, nós podemos contemplar, como Abraão, como muitos pais da fé, contemplar, Senhor. Contemplar aquilo que os nossos olhos físicos não podem ver, mas o que os nossos olhos da fé podem contemplar. A tua beleza, a tua glória, a nossa esperança, Senhor. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos e nós te rendemos graças. Amém. Por esse momento tão precioso, quando nós nos lembramos, Senhor, do que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém. Então vamos abrir juntos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Começamos com o versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Querido Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento diante da mesa do Senhor, pela bendita lembrança, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque o Teu cuidado para com o Teu povo vai tão além daquilo que a gente consegue entender. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Precisamos ser tocados pelo Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, nós precisamos do consolo que vem da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um. Senhor, Tu conheces o estado em que cada um se encontra nessa noite aqui, mas a nossa palavra é de gratidão, Senhor, de adoração a Ti, Senhor. E a nossa declaração de que precisamos de que o Senhor nos ajude nessa hora, para tocarmos no Senhor. Que Teu Espírito nos conduza e unja lábios, ouvidos, mente e coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Rodrigo, você poderia, por favor, tirar esse pedestalzinho ali? Eu não consigo ver o Fernando. Aqui agora sim. Obrigado. Irmãos, se pudesse sintetizar o que vai no coração agora, é o desejo de olharmos alguns textos juntos e recebermos do Senhor, que eu vou sintetizar em 3 coisas. Primeiro, consolo. A semana não foi fácil, né? Estamos todos, por um lado, entristecidos, mas, por outro lado, encorajados. Por outro lado, a palavra de Deus também tem que nos trazer um desafio e, por fim, uma advertência. Então, lembra dessas 3 coisas: consolo, um desafio e uma advertência. E o consolo começa nesse texto. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz que ele não queria que eles fossem ignorantes com respeito aos que dormem. E diz: para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Esse texto, eu creio que nos diz o seguinte: não está errado experimentarmos tristeza, mas a nossa tristeza não deve ser como a tristeza daqueles que não têm esperança, né? A tristeza não é algo proibido da parte de Deus, mas existe a tristeza de quem tem esperança e a tristeza de quem não tem esperança. E aqui, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz: olha, eu não quero que vocês experimentem tristeza de quem não tem esperança. E o resto do texto, até o final do capítulo 4, diz o porquê, ou de que consiste essa esperança. Então vamos prosseguir a leitura desse texto. Pois, se cremos
que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O Senhor verdadeiramente foi as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro, e a nossa garantia de ressurreição é porque o Senhor ressuscitou. Se cremos que Jesus ressuscitou, então também, mediante Jesus, Deus fará o mesmo conosco. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E o versículo 16 é quase que uma repetição com algumas explicações, e diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, o versículo 16 tem essa frase: os mortos em Cristo. E o versículo anterior diz: os que dormem. Essa é a explicação da expressão os que dormem. Os que morrem em Cristo dormem. Ok? Essa é a nossa esperança, né? Quando partimos, algum querido parte, né? Ele não se perde, né? A bem da verdade não morre, passa pelo vale da sombra da morte. Quem passou pela morte, pela separação de Deus, foi o Senhor Jesus Cristo, durante aquelas horas terríveis sobre a cruz do Calvário, né? E aqui faz menção à ressurreição. É um dos assuntos que eu quero mencionar brevemente com os irmãos hoje. Então, eles, os que dormem, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então aqui temos uma menção a uma ressurreição, e observe que ela ocorre no contexto da parúzia, no contexto da presença do Senhor, da vinda do Senhor, que é o que diz aqui o versículo 15. Então, lembre disso, nós vamos voltar a esse assunto mais para frente um pouquinho. Agora nós vamos pular para Mateus, aproveitarmos todo o pano de fundo que ao longo de várias semanas Mário tem nos concedido. Nós vamos apenas tocar em alguns pontos aqui, a título de encorajamento e advertência. Então, o consolo vem de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Os que morrem em Cristo dormem, não morrem, dormem, e eles ressuscitarão primeiro. Né? Bem, então vamos a esse momento da parúzia. Vamos ao momento da vinda do Senhor, da presença do Senhor nos ares. E esse texto fala desse momento. Então, começamos no capítulo 24, a partir do versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, tudo parecia correr normalmente, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Se os irmãos depois lerem em Gênesis, Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. Então, por 7 dias, ele e sua família, todos aqueles animais que estavam na arca, escondidos da visão do mundo, que tocava o barco normalmente, né? E só caiu a ficha para eles quando veio o dilúvio, 7 dias depois, né? Aí esse foi o juízo de Deus, né? E não perceberam, versículo 39, não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda, a parúzia, a presença do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Você lembra, irmãos, que ali falava do arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses, né?
E depois nós estaríamos para o encontro do Senhor nos ares. Esse é o momento em que os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui temos um exemplo de que tem dois no campo, um é tomado, outro fica. Tem duas trabalhando, um é tomado, outro fica. E aqui vem com a palavra de encorajamento. Portanto, versículo 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Irmãos, nós não sabemos que dia que vem o Senhor. Entendemos, achamos, sentimos que está próximo à volta do Senhor, mas nós não sabemos que dia que Ele vem. Portanto, o que nos cabe é vigiar. E agora temos 2 versículos que detalham isso um pouco mais. Mas considerai isto. O Senhor está chamando, vamos considerar, vamos pensar isso aqui melhor. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui existe um elemento de surpresa. E o Senhor está dizendo, em outras palavras, vigiai. Você não sabe que horas que vem o Senhor. Não seja pego de surpresa. Então, esse é um encorajamento que nós precisamos sempre ter diante de nós. Nós não sabemos que hora que vem o Senhor. Então, precisamos vigiar. Versículo 1 do capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Irmãos, as lâmpadas falam da vida que nos é dada pelo Espírito Santo no momento em que cremos. A lâmpada, ela tem óleo, tem azeite lá dentro, que era o combustível que queimava para dar luzinha lá no pavio, e isso representa a vida que recebemos do Senhor, a vida de Cristo, que é conferida a nós pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito de nos encontrarmos com o noivo, a não ser nascer de novo. E nascemos de novo graças ao preço que o Senhor pagou, ao sacrifício que o Senhor realizou. Morreu, ressuscitou, foi glorificado, enviou o Espírito Santo. O Espírito de habitação nos concede essa vida. Então elas iam se encontrar com o noivo. Não podiam se apresentar diante do noivo sem as lâmpadas. Assim como em outras parábolas, sem as vestimentas festivas. Então, precisamos desse tipo de... E tudo fala da obra do Senhor. Então elas pegaram suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então temos 2 coisas aqui, lembre-se disso: lâmpadas e vasilhas. Tardando o noivo, foram todas acometidas de tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Deixa um dedo aqui, nós vamos voltar a esse texto. Vamos para João capítulo 5. Precisamos entender bem essa questão de ouvir a voz do noivo. Mas à meia-noite, versículo 6, ouviu-se
um grito: eis o noivo. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a lâmpada. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então aqui temos, irmãos, a explicação do que é ouvir a voz no momento da ressurreição. É como se o Senhor chamar a vida. Eis o noivo, à meia-noite, eis o noivo. E às 10, acordaram e levantaram para se arrumar, para se encontrarem com o noivo. Versículo 25 fala desse momento. E diz que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Agora atenção para essa frase: os que a ouvirem viverão. As 10 ouviram. Por quê? Porque as 10 tinham lâmpadas. E o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, me reconhecem e me seguem. Okay? Esse é um momento de ressurreição. No versículo 28 fala também de ressurreição, e não me parece ser a mesma. Versículo 28 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, não só apenas os que ouvem a voz, mas todos vão ouvir. E todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz, olha a diferença importante, e sairão. Não diz que viverão, é muito menos forte, né? Vão sair do túmulo. Em algum momento sairão do túmulo. Mas saem do túmulo para um outro momento, para um juízo. O versículo 29 fala desse juízo. Sendo que no versículo 24 disse que aqueles que ouvem a voz do Senhor e creem não entram em juízo. Então, irmãos, aqui me parece que há dois momentos, duas ressurreições. E a parábola das 10 virgens diz respeito à primeira. Então vamos voltar aqui para a parábola. Capítulo 25 de Mateus. E aqui temos o seguinte: a parábola os irmãos conhecem. Mário nos ajudou muito com o entendimento dessa parábola, principalmente no aspecto que diz que não existem medidas de última hora. Após a ressurreição, o que aconteceu. Quem tinha azeite, tem azeite. Quem não tinha, vai lá buscar e não consegue. E mais, não é transferível. Nossa, seu azeite não me ajuda, o meu azeite não te ajuda. Né? E aqui me parece, irmãos, que a advertência dessa parábola vai na seguinte direção. A gente pode achar que ela é parecida ou análoga à anterior que lemos no capítulo 24. Mas se os irmãos prestarem atenção, não é bem a mesma coisa. No capítulo 24, versículo 42, diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isso é repetido no versículo 44. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A questão é a volta do Senhor. É elemento de surpresa. Temos que estar atentos, né? Mas no capítulo 25, temos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele não diz que é a volta do Senhor. E a hora, a parábola diz que hora que é, meia-noite. Então não me parece que se refere, né, à volta do Senhor. Claro que a volta do Senhor está aqui, né?
Mas esse, porque não sabeis o dia nem a hora, se refere ao adormecer. Todas elas foram tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, capítulo 24. Vigiai, porque você não sabe que horas que o Senhor volta. Capítulo 25. Vigiai, porque você não sabe que horas que o Senhor vai te chamar. E você vai dormir em Cristo. Então nós precisamos estar atentos, duplamente atentos. Ah, o Senhor está para voltar sim? Com certeza. Mas amanhã eu posso ir antes dele voltar. O amanhã não nos pertence. Somos rapidamente acometidos por sono e dormimos. Por isso essa palavra diz, olha, atenção, vigiai. Então qual que é a falha? Qual que foi o lapso daquelas 5 nécias? Não tinham azeite nas vasilhas. A lâmpada fala daquela porção do Espírito Santo que recebemos na conversão. Mas a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Um é um ato, outro é um processo. E precisamos dos dois. Sem o ato não existe processo. Mas só o ato não garante o processo. As 5 nessas estão aqui para nos lembrar disso. Ok, irmãos? Então está aqui a primeira ressurreição e como precisamos atentar para isso. Precisamos cuidar de termos azeite nas vasilhas. A título apenas de complementar essas ideias, abra comigo ao final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram. Eles ouviram a voz, saíram dos túmulos e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos, ou seja, vai esperar agora 1000 anos. Uma ressurreição acontece antes dos 1000 anos. Os demais vão aguardar esses 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aqui se dá antes dos 1000 anos. Ok? Depois, o versículo 7 diz, quando, porém, se completarem os 1000 anos, etc., Satanás será solto, será todo aquele mover. E o versículo 11 nos diz que aquele a quem foi dada a autoridade de julgar, porque é o Filho do Homem, se assentará no trono para julgar. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, entenda-se, todos os que não haviam sido ressurretos antes. Né? Essa é a segunda ressurreição. Aquele segundo momento, né, de João capítulo 5, versículo 28, em que vem aquele momento em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Então estão todos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que neles havia. Interessante aqui que a morte aqui é colocada como um lugar. Né? A morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quem escapa do lago de fogo não é por causa das obras, é por causa que tem seu nome escrito no livro da vida. Então, irmãos, vemos esses dois momentos, essas duas ressurreições. Lembrando que a parábola das 10 virgens foca na primeira ressurreição, pela bondade de Deus. Todos os que nasceram de novo estão nisso daí. Agora, as 5, nessas, ressuscitaram. O problema delas é que elas não entraram para as bodas, né? E depois os irmãos fazem o dever de casa e vejam o que são as bodas do Cordeiro. É uma expressão que aparece no livro de Apocalipse. Vamos encerrar essas considerações, irmãos, no livro de Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Esse aqui é o encorajamento paralelo das parábolas das 10 virgens. Portanto, veja, prudentemente, cuidadosamente, atentamente comandais. Então, esse é um texto que fala do nosso caminhar, fala do nosso proceder, da nossa conduta. Não é uma questão da nossa doutrina, se a nossa doutrina está certa ou não. É como nós estamos andando, né? Vede, prudentemente comandais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, comprando o tempo, aproveitando as oportunidades. Outros textos dizem isso, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui está o encher do Espírito, o prover, pela bondade, pela graça de Deus, azeite para as vasilhas. Graças ao Senhor, as nossas lâmpadas existem, foram acesas pelo Senhor. Ouviremos a voz do Senhor. Se dormirmos em Cristo, ouviremos a voz do Senhor quando Ele chamar da primeira vez. Graças ao Senhor. Mas isso não está garantido o das bodas. Não é isso, irmãos? Nós queremos estar com o Senhor tanto quanto a gente possa, né? Não é para ganhar alguma coisa, mas é porque essa é a vontade de Deus. O Senhor quer nos ter consigo. E nós queremos estar com Ele. E para isso, naquele momento, nós vamos precisar, de que as nossas vasilhas estejam cheias de azeite. E o texto de Paulo aqui aos Efésios diz: enchei-vos de Espírito. Vede prudentemente como andais, não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas graças ao Senhor, o enchimento do Espírito é tão pela graça quanto a nossa salvação. Mas precisa haver essa postura que encontramos aqui em Efésios capítulo 5, essa disposição de sermos cheios, de andarmos com cuidado, de andarmos atentamente, de aproveitarmos o tempo, E esse é o exercício da nossa fé, E sabendo que o Senhor já fez todas as coisas, e Ele deseja nos dar essas coisas gratuitamente também, mas nós precisamos nos submeter ao caminhar com o Senhor. Tem um texto em Gálatas que diz assim: olha, se viveis no Espírito, andai também no Espírito. Se você já tem a sua lâmpada, então você precisa caminhar de forma coerente com isso. E dessa forma, você será mais e mais cheio de Espírito. Você terá azeite adicional na vasilha, para utilizar a palavra da parábola das 10 virgens. Então, a advertência, irmãos, precisamos vigiar porque nós não sabemos que horas que o Senhor vem. Mas nós também precisamos vigiar, porque nós não sabemos que hora que nós vamos ser tomados de sono e adormecer. É uma realidade.
Mas aí nós precisamos lembrar que, seja de um jeito, seja de outro, um dia estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. A palavra está aberta. Sim. A gente tem, bem cultuado, né? Pela primeira ressurreição, mas lá a gente tem a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, e as pessoas da primeira, da segunda, e aqueles que não estão no livro, onde fala da segunda morte. Mas você acabou não lendo, mas no versículo 6 do Apocalipse 20, ele fala que os que saem da primeira ressurreição, eles não têm poder sobre eles a segunda morte. Mas eu estou certo se pensar assim, né? Você tem esse grupo daqueles que, das vezes, conforme a palavra, de passar ainda pela segunda morte? Não. Só os irmãos estão no esquecimento. Existem uma pergunta que o pessoal faz, assim, então por que tem aquele negócio do livro da vida, né, no final? Por que se checou aquilo, né? Bom, tem pelo menos duas razões. Primeiro, tem que servir como testemunho para aqueles que se perdem. Fala, olha, você está indo para a segunda morte, não é porque você só fez bobagem, né? É porque seu nome não está aqui, meu amigo. Você não creu. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, que eu pessoalmente penso assim, mas ninguém precisa concordar comigo, é que durante o milênio haverá oportunidade de conversão. Okay? Então, o mundo está andando, o Senhor está ali, está visível, né? Então, haverá aqueles que poderão se render ao senhorio do Senhor, né? E claro, vai chegar a hora deles, eles vão morrer, né? Porque a morte termina depois, né? Depois que a morte é lançada para dentro do lago de fogo, né? Então, possivelmente, naquele momento do grande trono branco, possivelmente haja também o julgamento dos crentes que vieram a crer durante o milênio. Ok? E esses daí vão ser ressurretos, claro, quando o Senhor chamar para o grande trono branco. Mas essa é uma possibilidade, acho que nós não devemos nos perder com isso daí, mas a palavra de Deus ela é muito, muito rica e Deus é justo. Nós precisamos lembrar disso, né? Amém. Agora, por que as virgens não podem passar? Deixa eu pegar aqui, porque eu estou preocupado. Por que as 10 virgens ou as 5 virgens não têm a menor chance de passar, no meu ver, passar pela segunda morte? Pelo que ouvimos na hora do partir do pão. Porque foi Deus que passou entre aqueles animais. Deus é que disse, é por minha conta, eu pago essa conta. Mas aí pronto, o outro não faz bobagem, não faz lambança, mas quem assume total responsabilidade pela nossa salvação é Deus. É Deus. Unilateral. Ele fez tudo, está consumado. Qualquer pensamento de perda de salvação, acho que desonra profundamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo e sua obra. E claro, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Porque eles disseram, eu fiz. Quem é que dizer que ficou ruim de repente? Ficou imperfeito de repente? Por causa de quê? Uma besteira que eu venha fazer? Aí não. Mas claro que tem consequências. As nossas bobagens, irmãos, têm consequência. Veja lá as 5 virgens, né? Mas elas ouviram a voz do noivo, foram se apresentar e ficaram de fora das bodas. Então é importante que você saiba o que são essas bodas, né? Mas veja que não é o lago do fogo, né? Então, amém, irmãos.